Nós vamos ler Romanos 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, diga, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque, leu 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Então, gente, nós estamos vivendo os últimos dias. Quem crê, levanta a mão. E o juízo de Deus vai vir sobre todas as nações da terra. Nós nunca tivemos um período onde a igreja está tão morna, onde pessoas estão tão descompromissadas, descongregadas, onde já não firmam mais um propósito verdadeiro de seguir Jesus segundo a sã doutrina. E que sã doutrina é essa que já não é mais pregada em nenhuma igreja? E que igreja é essa que não entra em conformidade com o propósito de Deus? Então, nós temos que entender que no meio de todos esses acontecimentos, salvar-se-á aquele que guardar a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, abra sua Bíblia, por favor, capítulo 3, vamos ler então no versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque destes atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Gente, ele falou com Filadélfia, uma igreja que guardou a palavra, uma igreja que recebeu a exortação e suportou as tribulações dessa vida, desse princípio das dores que já acontece desde o primeiro momento que Jesus veio ao mundo, da sua primeira vinda. Nós vivemos de lá para cá o princípio das dores, e desde lá, é como lá em Mateus fala, né? São como dores de parto. A dor de parto de uma mulher que está grávida, ela vai aumentando à medida que os meses passam. À medida que o tempo de dar à luz chega, as dores vão aumentando. E nós estamos vendo uma sociedade dessa maneira porque as dores de parto aumentaram. Nós estamos vendo as catástrofes mundiais porque as dores de parto aumentaram. Nós estamos vendo as epidemias porque elas aumentaram. Guerras porque aumentaram. A nova ordem mundial eclodindo aí, a nova religião mundial assinada agora
pelo Papa atual, né, juntamente com a liderança dos muçulmanos e dos judeus, lá em Dubai, né, inaugurado o templo da Casa Abrâmica, a nova religião mundial. A moeda que aqui nesse país, ano que vem, já não vai ser mais essa que nós usamos, mas será o Drex, uma moeda que já não é mais palpável, vai ser totalmente como o Pix, né? Só que é uma moeda rastreável, uma moeda que vai ser controlada pelo Estado. Então, tudo isso, na verdade, é um prelúdio da formação do governo mundial para que um líder assuma essa posição de liderança sobre as nações, sobre todo o planeta. Quem é esse líder? O anticristo. Você pode dizer para o seu irmão do lado? Pergunta a ele se já ouviram falar disso. Então, no livro de Provérbios, capítulo 9, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. E o tema é temor, princípio da sabedoria. Então, em Provérbios, capítulo de número 9, versículo 1 diz: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou os melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, aos insensatos, aos desajuizados, conclama, vinde. Ele está chamando quem? Os incautos, os insensatos e os desajuizados. Veja, conclama, vinde, comei do meu pão. Quem está chamando é a sabedoria, amém? Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Gente, Jesus está chamando o incauto, está chamando o insensato, está chamando o desajuizado, tá? Para comer do pão e beber do vinho. Ele está falando da comunhão, da santa comunhão, de ser parte do corpo de Cristo, de participar e ser igreja, amém? E ele diz assim: abandonai a insensatez e vivei. Verso 6, andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoeste o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Amém? Quem aqui é sábio para aceitar uma repreensão? Porque só o sábio, quando é repreendido, ama quem o repreendeu. O ímpio e o insensato, o incauto, esse que não busca a sabedoria de Deus, ele não suporta ser repreendido. E a Bíblia diz assim, ó: orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave, diga, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, aqui em Provérbios, é dito que o temor do Senhor é a chave da sabedoria. A sabedoria, gente, ela é personificada nesse texto no chamamento de Cristo. Há uma formação de um corpo que ele é reconhecido porque ele aceita ser repreendido, ele aceita ser exortado, ele aceita ser corrigido, porque para ele que é sábio, ser repreendido é ser amado, é ser valorizado. E para aquele que é indouto, incauto, aquele que é inconstante, aquele que é injusto, né, que é desajuizado, ser chamado a atenção é uma reprimenda, é algo ruim, é algo que eles não suportam passar. Então, nós temos como princípio de sabedoria o temor a Deus, mas não é o temor de ter medo, tá? Nós não devemos ter medo de Deus. Quando fala em temor, não é na questão do medo, e sim na questão da honra, sim na questão do conhecimento,
na questão da sabedoria, porque se eu conheço quem é Deus, que Ele é Criador, que Ele é juiz, que Ele vai trazer juízo sobre a terra, então eu tenho que temer ao Senhor, mas não por causa das consequências, né, que vão acontecer sobre o planeta, não. Eu tenho que temer o Senhor porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu tenho que temer o Senhor porque Ele é o Senhor, Deus do céu e da terra, porque Ele é o Criador. Eu tenho que temer porque Ele deu o seu Filho para que morresse por nós na cruz, e um pacto de sangue foi feito ali para a nossa salvação. Então, temos que temer não uma questão de medo, tá? Mas uma questão realmente de honra. A Bíblia diz que na questão do medo, os demônios têm medo de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, fala que realmente os demônios, eles temem. Abra aí Tiago 2, verso 19. Diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, irmãos, é verdade que os demônios temem? Não, é verdade que eles têm medo, que eles tremem. O temor, o princípio do temor é sabedoria, e os demônios não são sábios, eles são rebeldes, eles tremem de medo, porque eles sabem quem é Deus, eles viram o Senhor no céu, e eles se rebelaram contra o Senhor. Então é importante a gente pensar que Deus, em toda a história da raça humana, Ele trouxe vários juízos. Eu queria mostrar para você isso, para que você entendesse que o temor, ele tem como base o conhecimento, a sabedoria, o entendimento das coisas. Então o primeiro juízo aconteceu lá no céu, segundo o profeta Isaías, no capítulo 14, do verso 12 ao 14, abra aí, Isaías 14, a Bíblia fala em Isaías 14, gente, que Deus fez juízo contra Lúcifer e os anjos que se rebelaram contra ele, né? Olha só o que diz aí: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como fostes atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Está falando de Lúcifer. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Então, gente, Lúcifer realmente foi o primeiro juízo que Deus praticou. Tanto o Lúcifer, o diabo, como também uma terça parte dos anjos que juntaram-se com ele lá no céu para se rebelarem contra o Senhor Deus. E lá em Lucas, abra em Lucas, capítulo de número 10, teve uma testemunha que viu isso acontecer. Vamos ver quem é essa testemunha que viu o que está em Isaías 14. E essa pessoa testemunhou sobre o que viu lá em Lucas 14, aliás, Lucas 10, perdão, no versículo 18. Veja quem é a testemunha. Disse o Senhor, ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Amém ou não amém? Então, ele diz: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então, Jesus estava dando autoridade à igreja para vencer o diabo. E ele disse: olha, eu sou testemunha, eu vi ele ser lançado. Eu vi o juízo que houve sobre ele, porque ele não temeu ao Senhor. Gente, lá em 2 Crônicas 7, o Senhor fala a Israel que não temeu ao Senhor, Israel que se rebelou contra Deus. O Senhor fala no verso 14 que se o povo dele se humilhasse, orasse, buscasse a face dele,
e se convertesse do mau caminho, ele ouviria a prece e sararia aquela terra toda, aquele povo todo. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, eles não tiveram temor e eles fizeram tudo de mal aos olhos de Deus. E o Senhor continuou falando com Israel lá em Deuteronômio 10. Abra aí em Deuteronômio 10. Versículo 12 diz assim, ó: agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas ao Senhor. Vamos dizer isso? Ora, apenas que temas o Senhor, com amor reverente. Veja que não é com medo, é temer com amor reverente. Teme com amor reverente. Você conhece hoje, no século 21, uma igreja reverente, que teme com reverência? Ele diz: ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Foi isso que o Senhor requereu do seu povo Israel. Verso 13: e que obedeças aos mandamentos, e o que mais? Doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. 14: eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Amém? Então aqui ele vai falar a Israel que tema, a Israel que possa assumir uma compostura de um temor reverente, servindo ao Eterno de todo o coração e com toda a alma. E ele fala que obedeça os mandamentos e as doutrinas do Senhor para a tua própria felicidade. A igreja do século 21 não sabe nem o que é doutrina, não conhece os mandamentos do Senhor e não vive segundo o ordenamento de Deus, por causa da falta de temor e também da falta de sabedoria, gente. Gente, olha, sabedoria sem temor não vai funcionar. Conhecimento sem temor não funciona. Veja que o que Salomão pediu a Deus, quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido, ele disse ao Senhor: Senhor, e tenha sabedoria, tá? Que eu tenha conhecimento e tenha sabedoria para reger o teu povo. E ele recebeu, gente. O Senhor deu a ele muito mais do que isso. Mas veja, Salomão não cresceu espiritualmente depois que teve o conhecimento e o temor e a sabedoria. O crescimento óbvio de Salomão seria o temor. Então, gente, quando Salomão recebe aquele conhecimento vasto de Deus, aquela sabedoria que fê-lo julgar toda a nação de Israel, ele se exaltou, ele se posicionou em uma situação de exaltação própria. De repente todos o aclamaram como um homem sábio, como um homem conhecedor das coisas, das leis de Deus. E aí ele ficou aquele cara presunçoso, jactancioso, aquele cara soberbo, e isso fez com que ele perdesse uma coisa que deveria ter alcançado. Através do conhecimento e através da sabedoria, ele deveria ter alcançado o temor do Senhor. Amém? Se ele tivesse buscado o temor do Senhor, ele teria vivido uma plenitude de Deus. Mas olha o que acontece com Salomão. Ele vai se prostituir com mulheres e com deuses de todos os povos pagãos daquela época. Ele faz com que a terra seja contaminada da sua prostituição física e espiritual. E Salomão, gente, é o fenótipo de uma igreja desviada. Salomão é um fenótipo de uma liderança desviada. Salomão é o fenótipo de um povo que, por mais que tenha conhecimento de Deus, continua na prática do pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Veja só que lá em Deuteronômio 28, quando o Senhor fala sobre os seus estatutos, leis e decretos, sobre as suas doutrinas,
O Senhor diz assim no 28, do 1 ao 15, Ele diz: se vocês me ouvirem, se vocês me atenderem, se vocês reclinarem o coração e os ouvidos de vocês para praticar o que hoje eu vos ordeno, vocês serão abençoados. Lá do 15 para frente Ele diz: porém, se vocês não fizerem assim, vocês viverão debaixo de uma temeridade, de uma maldição. Por quê? Porque Deus tem apresentado a vontade dEle, tem apresentado a palavra dEle, o conhecimento dEle, para que o cristão de hoje possa crescer em temor, que é o princípio da sabedoria. Capítulo 30 diz que a palavra do Senhor para esse povo não estava lá do outro lado do mar, nem distante, estava na boca e no coração daquele povo, porque passava de geração em geração a palavra de Deus. Hoje nós temos a igreja para ensinar, mas quem quer ouvir a voz do Senhor? Quem deu ouvidos à sua voz? Quem atentou à palavra de Deus? Isaías 53, abra aí por favor. Então o primeiro juízo aconteceu lá no céu, gente. O segundo juízo aconteceu aqui na terra com Adão e Eva. Quando lá no Gênesis 3 eles pecaram e eles comeram do fruto proibido por Deus, e a Bíblia diz que a desobediência gerou a queda do homem, né? Então geralmente quando a pessoa não tem temor, ela desobedece à palavra, desobedece ao Espírito Santo, desobedece às autoridades constituídas por Deus, porque falta temor. Quem aqui tem pai e mãe, ou é pai e mãe, levanta a mãozinha. Quantas vezes você recebeu, quando era pequeno, uma ordem do seu pai e da sua mãe, e por mais que você naquele momento não quisesse fazer, você por temor, você fez. Você sabia as consequências de não fazer aquilo, ou de fazer aquilo que eles não queriam que você fizesse. Então você, por temor, e por saber que eles sabiam o que estava dizendo, você acabou obedecendo a eles. Mas veja como a sua vida ficou dura quando você tomou para si a responsabilidade do seu próprio caminho e você começou a agir por conta própria. Geralmente lá no período juvenil, as pessoas acham que já são sábias, que já estão preparadas para fazerem as coisas como elas acham que devem ser feitas, e elas não querem ouvir o conselho do pai, da mãe, né? Muitas abandonam o conselho de Deus, e aí elas começam a praticar coisas que são erradas, e elas começam a sofrer consequências. A gente vê hoje muitos jovens, até adolescentes, pré-adolescentes, engravidando. Nós vemos pessoas que nem deveriam ter 2, 3, 4 filhos com 15, 16 anos de idade, sofrendo as consequências porque não obedeceram o pai e a mãe, não obedeceram a palavra de Deus da igreja, brincaram com o que não deviam brincar, sim ou não? E aí fizeram o que não deviam fazer, e as consequências vêm. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é o quê? Então, morte física e a morte espiritual. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte é essa, que nós todos estamos sujeitos. Mas a segunda morte, a Bíblia fala que no dia do juízo final, o último juízo que eu vou falar hoje, virá a segunda morte, que as pessoas que não serviram a Deus com temor, serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Então essa é a segunda morte. Veja, então aí Isaías diz: ora, quem creu em nossa pregação? Você está aqui, eu pergunto, você está crendo? Será que você está crendo ao ponto de mudar? Porque até os demônios, lá em Tiago 2, diz que eles creem, e eles tremem, mas tem muito crente aqui, peito de aço, cabeção, que ouve a palavra e não teme ao Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não se dá por convencido, não aceita a exortação
que o Espírito Santo traz e a palavra de Deus traz, e aí ele quer viver dissolutamente em contraponto à sã doutrina, ao chamamento de Deus para a santidade e para a purificação. Corpo, do espírito, da alma e do corpo. Gente, não brinque com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé. Será que você está recebendo a revelação? E aí você diz: eu creio, bispo. Gente, crer, você tem que crer com a vida. Não é só você dizer que crê e sair daqui, como diz lá em Tiago capítulo 4, ou lá no livro de Ezequiel, que fala que um povo vem diante de ti, ouve a palavra e quando sai esquece do que ouviu, e não põe em prática. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o braço de Deus está sendo revelado, a palavra de Deus está sendo falada, e tem muita gente que continua na prática do pecado. Tem muito crente frio, praticando o que é mal aos olhos de Deus, e Deus vê todas as coisas. Lembre-se, o primeiro juízo foi lá no céu, o segundo já começou com Adão e com a Eva, que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, e foram expulsos do Éden. Tiveram que sair de lá, porque ninguém que é impuro pratica a obra do pecado. Está lá em João 8, que quem pratica o pecado é filho do diabo. Então, pode ter certeza que ninguém que vive na impureza vai ver o Senhor. A Bíblia diz que só os puros verão a Deus. E aí você diz: ô bispo, como é que eu faço para ser puro se eu sou um pecador? Você tem que estar lavado pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, e convencido pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. E isso é um processo de purificação e de santificação. Nós estamos aqui na Cristo Salva tendo 7 domingos da nova vida em Cristo, falando de santificação, de purificação. Ontem mesmo na vigília falamos sobre isso. E muita gente ouve, mas não põe em prática. Você tem que ter cuidado com isso. Vamos lá. Diga: o terceiro juízo veio na época de Noé. Ora, na época do segundo juízo, Adão e Eva, provavelmente, como eles conversavam com o Senhor, a Bíblia diz que 6 horas da tarde por aí, o Adão passeava com o Senhor, falava com o Senhor, andava com o Senhor. Com certeza nessas conversas e nessas andanças, Deus falou tudo que houve lá no céu. Deus contou tudo que houve lá. Eu creio que eles tinham essa coisa da amizade, né? De poder falar. E Adão era um homem santo. E Adão já tinha sido advertido quanto a Lúcifer. Acredito piamente que a serpente não estava ali no meio do Éden à toa. E Deus sabia que a serpente iria vir contra o homem. Mas com certeza em suas caminhadas com Deus, Adão já ouvira falar de Lúcifer, a serpente, o dragão. Amém? E no entanto ele se deixou ser convencido. E Eva também. E ambos praticaram o que era mal aos olhos de Deus. E depois disso a geração que veio deles também ouvira falar de tudo que aconteceu no Éden e lá no céu, porque isso era passado de um para o outro, de pai para filho. Mas isso não impediu que a geração de Noé fosse uma geração de gente pecaminosa. Abra aí, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 6, verso 5 diz: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia o que, pessoal? Crescido, multiplicado, né? Muito na terra. Que nem os dias de hoje, hein? Que nem os dias de hoje. Lá em Lucas fala que os últimos dias seriam como na época de Noé e na época de Sodoma e Gomorra, onde a perversidade do ser humano iria se multiplicar muito na terra. E que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática de quê? Do mal.
Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Amém? E veio o dilúvio, e Noé e sua família estavam dentro da arca, e eles passaram lá os dias do dilúvio, e depois lá no Monte Ararat, eles pararam. Então a arca parou ali no Monte Ararat, e eles desceram, viram a terra, e ali o Senhor deu ordem para que crescessem e multiplicassem, e habitassem em toda a terra. Mas gente, eles sabiam de tudo, eles viram o dilúvio, eles viram a ira de Deus nas águas que mataram todos aqueles homens e mulheres e animais de sobre a terra que haviam agido de maneira má. E mesmo tendo visto o juízo de Deus, a geração que veio, que se multiplicou de Sem, Cã e Jafé, ela praticou o que era mal aos olhos de Deus também. E aí, em certo momento, lá no livro do Gênesis 19, sabe, dentro dessas gerações dos filhos de Noé, nasceram alguns povos, principalmente da descendência de Cã. Estava lá Sodoma e Gomorra. E esse povo, gente, praticava o que hoje está muito em alta no mundo, né? Essa prática sexual que agora está sendo vislumbrada pelo Supremo Tribunal Federal como uma prática que pode ser, que vai ser ou já está sendo aceita como, não mais como apenas uma ideologia, mas como raça. Não é mais uma opção, é raça. E os sodomitas e gomorritas, a Bíblia diz que eles, por causa do seu pecado, abra em Gênesis 19, verso 24, olha o que diz: e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. E mesmo todo mundo daquela época tendo ouvido falar desse juízo, o quarto juízo, o primeiro foi no céu, o segundo foi no Éden, o terceiro foi já no período de Noé, e o quarto agora em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o homem continuou fazendo o que era mal aos olhos de Deus, sem temor. A palavra era pregada, mas quem ouvia a palavra de Deus? Quem queria mudar por causa da palavra de Deus? Israel veio o mar se abrir em sua frente e não mudou. Israel foi alimentada pelo maná e não mudou. E aí, irmãos, nós temos que temer muito, porque há uns textos do Novo Testamento que falam sobre isso. Vamos abrir aí no livro de Lucas 17, 29. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, disse o Senhor Jesus, e destruiu a todos. E acontecerá exatamente, disse Jesus, assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Ela tentou voltar atrás e morreu. Sim ou não? Ele está falando para você, cristão, que vive pensando em voltar à velha vida. Olha, esse mundo está muito atraente por causa da maldade, do pecado, da iniquidade. A iniquidade cresceu de uma forma que as pessoas estão ficando ébrias de tanto ver imundície, luxúria,
imoralidade, pornografia direto. Você nunca viu um nível tão alto de promiscuidade como agora. A maldade cresceu e vem juízo sobre a terra. Jesus falou que os dias seriam como na época de Sodoma e de Gomorra. Amém? Então, gente, em 2 Pedro, abra aí, capítulo 2, de número 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o que, pessoal? O mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quem vê e ouve diariamente as coisas do mundo? Todos vocês veem e ouvem, sim ou não? Mas olha, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia a sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Então ele não aceitava, ele se sentia atormentado em ver o pecado. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia de quê? Então veja, escute, olhe para mim. Se você é o tipo de crente que se sente atormentado ao ver o mundo e o pecado que está no mundo, e você não aceita o que está acontecendo, você não compactua, você inclusive confronta tudo isso com a sã doutrina, e você tem tentado abrir os olhos daqueles que estão no erro, você vai ser livrado do juízo. Mas se você é aquela pessoa que está lá, acomodada, e de certa maneira aceitando as coisas como são, e de certa maneira até praticando algumas delas, no relativismo religioso, dizendo que Deus não se importa, que Deus não está olhando para isso, porque hoje é assim, para que as pessoas caiam na condição daqueles que vão ficar para o juízo de Deus, o diabo tem lançado o relativismo, para que você fique pensando assim: eu não acredito que Deus vai tirar minha salvação por causa disso, eu não acredito que Deus vai deixar de me arrebatar por causa daquilo outro. Deus é amor, e aí você esquece que Deus é juízo e justiça. Já teve juízo no céu, já teve no paraíso do Éden, já teve na época de Noé, já teve em Sodoma e Gomorra. Quem entende que Deus vai vir trazer juízo? E ele diz aqui no verso 10, continuem: principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. E ele diz: atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer em entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância, e ele chama de malditos. Eles se desviaram, abandonando o quê? Veja, eles se desviaram abandonando o quê? O caminho correto, e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Então veja que o juízo já está prolatado aos crentes que estão deixando de congregar e de seguir a sã doutrina.
Aqueles que se habituaram a serem frios, inconstantes, incautos, indoutos e irreverentes, sem temor a Deus e longe do Espírito Santo. Quem entende isso, levanta a mão. Abre em Judas capítulo 1, versículo de número 3 em diante. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação em toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu todos os que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de quê, pessoal? De depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de quê? De exemplo. Será que serve mesmo? Porque quando eu falo do primeiro juízo, o pessoal do segundo juízo lá no Éden sabia, mas mesmo assim não deu ouvido, não prestou atenção. Quando eu falo do segundo juízo, o pessoal do terceiro juízo lá de Noé sabia, mas se corromperam. E quando eu falo do terceiro juízo, para o pessoal do quarto juízo, que foi de Sodoma e Gomorra, eles sabiam, mas também se corromperam. E agora vem o quinto juízo. Diga, o quinto juízo. Aconteceu lá no Egito, gente. Quando o Senhor quis livrar o seu povo do Egito, Faraó não deixou. E Faraó lutou contra isso. Mas o Senhor viu que Faraó se opunha, porque havia uma ordem que aquele povo deveria ir para a terra de Canaã e ali habitar, dominar aquela terra. Também fazia parte da justiça de Deus que aqueles povos cananeicos perdessem as suas terras, porque um dia um dos filhos de Noé fez o que era mal aos olhos do pai, e aí Cã, que foi esse filho, foi amaldiçoado pelo seu pai, que disse: você não tem herança comigo, e você vai ser dominado pelos seus irmãos, Sem e Jafé. Então Abraão era um semita, e foi a um semita que o Senhor Deus prometeu a terra de Cã, a terra de Canaã. Quem entende isso? Então Faraó queria impedir um juízo, e ninguém impede o juízo de Deus. Diga para o seu irmão: o juízo está vindo. Nem Faraó conseguiu, você também não vai conseguir impedir. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus, irmão. Duralex é de lex. A lei é dura, mas ela tem que se cumprir. O que está posto vai se cumprir. E o quinto juízo veio, Êxodo 12, versículo de número 29, veja. Gênesis, Êxodo. Então eis que à meia-noite, Mateus 25 fala que à meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o noivo. Parece que Deus gosta muito desse horário, mas não é um horário do cronos, do cronológico, do relógio humano, mas é um horário que hoje nós entendemos como um horário de Deus, porque o relógio da ciência está para bater meia-noite. Pode estar batendo agora, eu nem sei, com tanta coisa acontecendo no mundo. E aqui diz que à meia-noite
E Yahvé mandou todos os primogênitos do Egito, todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Amém? Foi um chororô tremendo, mas o juízo veio. Gente, o povo do Egito sabia que o Senhor já havia trazido juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Eles também tinham conhecimento de que houve juízo com Noé, de que houve juízo no Éden. Eles sabiam que o Senhor é Deus que julga. Amém? E mesmo assim não deram ouvidos. Quem entende o que eu estou falando? Então vai vir um sexto juízo. E esse sexto juízo está sendo anunciado há 2000 anos, que está proposto o juízo de Deus sobre as nações da terra. Está ali, ó. Tá? Se você olhar, Daniel 9:24, o Senhor deu uma revelação das 70 semanas sobre Israel, e primeira parte, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém na época, segunda parte, são 434 anos, que é do dia da reconstrução de Jerusalém até o dia em que Jesus morreu na cruz. Então são semanas de anos, 7 semanas com mais 62 semanas de anos, que vão dar 483 anos até Jesus. E Jesus disse: Telestai, está consumado. O que ele consumou? 69 semanas, e ficou faltando a 70. A semana 70, gente, vai acontecer naquele verdinho ali, ó. Aquele verdinho. Mas tem um espaço vermelho entre o ano 483 e aquela semana de ano que vai fechar 490 anos ou 70 semanas de anos. Se você calcular 70 vezes 7, dá 490. Sabe o que é aquele vermelhinho? É o tempo da formação da igreja, o tempo da graça. Romanos 11:25 fala do tempo da graça. O que a Bíblia diz que o Senhor endureceu em parte o coração de Israel para trazer plenitude aos gentios. Então está ali o período da plenitude dos gentios, a formação da igreja. Estamos agora para concluir esses 2000 anos, tá? E quando esses 2000 anos forem concluídos, virá o arrebatamento. Ninguém sabe exatamente o dia nem a hora. Existe uma diferença entre o calendário judaico e o calendário romano, mas lá em Oséias 6, 1 e 2 diz que Israel será quebrado por 2 dias, mas ao terceiro dia será levantado, reerguido perante o Senhor. 2 dias, 2 Pedro 2,10 diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2000 anos são 2 dias de Oséias 1 e 2. E o terceiro dia, bispo, qual é? O terceiro dia é chamado milênio de Cristo. Aquele azulzinho ali, ó, que vai acontecer depois da grande tribulação. Então, para o terceiro dia acontecer, ainda tem que acontecer a grande tribulação. E para a grande tribulação acontecer os 7 anos, ou a 70ª semana, tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Gente, Jesus, segundo os cálculos dos teólogos, ele morreu no ano 29 depois de Cristo. Nós estamos em 2023. E como há um erro entre 4 a 7 anos entre o calendário judaico e o calendário grego-romano, a gente não pode definir se esse é o ano, ou se é o ano que vem, ou se é o que vem depois dele. Ninguém sabe, mas estamos vivendo o final dos 2 dias. E quando os 2 dias são concluídos, acontece então a tribulação para o terceiro dia vir, que é o milênio. E a tribulação não pode acontecer sem o arrebatamento. Por quê, bispo? Na carta de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, diz a igreja: o Senhor
não nos chamou para a ira, mas sim para sermos salvos através de Cristo Jesus. Então, nós não vamos passar pela ira, pelo juízo, porque o juízo que vem não é para a igreja, o juízo que vem é para Israel e os gentios da terra que abandonaram o Senhor ou que não quiseram saber da palavra de Deus. Que quinto juízo é esse, bispo? Esse será chamado, diga comigo, o juízo da grande tribulação. Mateus 24, abre aí, versículo de número 21, diz assim: porquanto haverá nessa época, disse Jesus, grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Porque vai haver salvação durante a tribulação, mas não vai ser fácil, Se hoje as pessoas têm que abandonar o pecado, renunciar ao mundo, naquela época eles vão ter que renunciar à própria vida, gente. Porque o anticristo vai impor a marca, e quem não receber vai ser morto. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Então veja: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque vai vir um espírito de engano sobre a terra durante esse período de tribulação. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu vos pré-anunciei, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Amém? Então ele está dizendo à igreja que vai vir o juízo da tribulação. Tá? Eu quero dar 2 textos para você aprofundar nisso. Apocalipse 6, 12 a 13 e Apocalipse 9, de 3 a 6. Repetindo, Apocalipse 6, 12 e 13 e Apocalipse 9, 3 a 6, que fala do período tribulacional. Gente, muita gente vai sofrer porque não foi arrebatado. Mas lembre-se, ninguém vai ser arrebatado se não estiver coadunando com o evangelho da graça em Cristo, servindo ao Senhor com temor, que é princípio de sabedoria, afastando-se do mal. Amém? Então veja, quando acontecer a tribulação, 7 anos de grande tribulação sobre o planeta, muita gente vai morrer porque vão vir muitas catástrofes naturais, guerras, peste, fome, tudo, sem falar da grande perseguição do anticristo sobre a terra. Quem ficar vivo, que não vai ser muita gente, porque a água potável ela não vai mais estar fácil. A Bíblia fala que vai vir um cometa e vai descer nas águas da terra e vai torná-las águas amargas, águas que não são possível de serem ingeridas por ninguém. Então vai ter muita sede, muita fome, os animais vão morrer, tá? A fauna e a flora vai perecer e as pessoas vão ter fome. Então não adianta você guardar riqueza na terra, porque nada disso vai ficar para você. Quem está entendendo isso? Eu vejo esse falso evangelho chamando o crente para ser próspero, né? Para ficar rico, para ter muito dinheiro, para comprar um carro importado, para viver numa casa super luxuosa, para ter fazendas e aviões e dizer coisas assim. Mas gente, isso tudo é mentira. Se Jesus vier agora, quem é a igreja sobe, o que ele diz que tem, fica. E se você está apegado a essas coisas, você vai ficar com elas. Então os falsos profetas estão fazendo com que as pessoas enraizem mais ainda na terra. E somente aqueles que estão pregando o evangelho da graça, com a sã doutrina, estão dizendo a você que o teu bom tesouro está no céu. Que você tem que realmente
servir ao Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Que realmente, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Que tendo que comer e vestir, fique satisfeito. As palavras de Cristo lá em Mateus 6 têm que ser apregoadas ao povo que está vivendo uma visão totalmente diferente do Evangelho. A igreja de Laodiceia, ela diz assim: eu sou rica e não tenho falta de nada. E o Senhor diz que ela é uma igreja pobre, cega e nu, porque ela não entende que a verdadeira riqueza está no conhecimento da graça. Vem então o sétimo julgamento. Qual é? Gente, o sétimo juízo vem sobre as nações. Lá em Zacarias 14 diz que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai se partir ao meio. Verso 3. Lá em Mateus 25, 31, abra comigo. Me perdoe se eu não abro todos os textos, mas o tempo não me permite fazer isso. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidaste, estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhe, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para um destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para onde? O fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, aí ele vai dizer: tive fome e não me deste de comer. E assim, aqueles que negaram o evangelho, negaram viver segundo a vontade de Deus. Então esse é o sétimo juízo. Nesse período vai ter uma guerra chamada Armagedon, no Vale do Meguido. E depois desse período vai acontecer o reino de Cristo na terra, durante 1000 anos. E depois dos 1000 anos, gente, virá o último juízo, porque o diabo que está preso no início do milênio será solto no final. E ele vai corromper as pessoas do mundo, porque mesmo com Jesus na terra e a igreja arrebatada governando na terra, as pessoas continuarão com o coração mau. E elas não vão querer aceitar serem doutrinadas pelo próprio Senhor Jesus. Ele vai impedir que as pessoas vivam a imoralidade, a pornografia, a promiscuidade. Vão ser criadas leis para que as pessoas busquem a Deus de coração em santidade. Sabe, vai ser proibido meios de comunicação que fiquem esboçando a iniquidade, esboçando aí a imoralidade. E quem gosta dessas coisas não vai querer, não vai aceitar esse reino. E Satanás, quando for solto, vai inflamar esses corações. E muitos irão se levantar contra o Senhor. A última guerra será a guerra de Gog e Magog. São as nações que virão do Oriente, tá? Juntamente com todos os povos, línguas e nações que foram se rebelar contra o reino de Jesus na terra. E aí, o diabo novamente vai perder, e todos os seus seguidores também, e todos aqueles, desde a origem do mundo, que se rebelaram contra o Senhor e foram lançados lá no Hades, serão levados, avocados até o juízo do grande trono branco, onde será aberto o livro da vida. Quem não tiver o nome lá, será lançado
no lago que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo, onde já estará lá o falso profeta e o anticristo, desde da época do final dos 7 anos. E aí eu digo para você, você está sabendo agora de 8 juízos, e mesmo sabendo que vem agora o 6º juízo da grande tribulação, o 7º juízo das nações e o 8º juízo, que é o final, o juízo final, será que você não vai fazer igual o povo do Éden, o povo da época de Noé, o povo de Sodoma e de Gomorra? Será, gente, que a tua reação espiritual não vai ser totalmente alinhada àqueles que, mesmo ouvindo sobre o Senhor, mesmo sabendo de Deus, não quiseram se converter ao Senhor? Então, talvez você ainda não entendeu, mas nem os anjos ele poupou. A Bíblia diz lá em Romanos 1, fala em 2 Pedro, e fala em várias cartas de Paulo aos Tessalônicos, que virá juízo sobre todos, e nós temos que temer o Senhor. Amém ou não amém? Abra ainda em Provérbios 8, Provérbios capítulo 8, quem achou? Versículo 12 diz: eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quem entende isso? Você entende isso? Sim ou não? Queridos, o Senhor, Ele chama você para arrepender-se. Ele chama você para te dar livramento de tudo o que está por acontecer. Até o 4º, o 5º juízo, realmente não houve jeito. Todo mundo desobedeceu e não deu ouvidos. Mas agora que você sabe que estamos chegando ao final dos 2 dias, e o 3º dia tem que vir. Quando você diz, puxa, mas vai demorar, não vai. Diga para uma mulher grávida, tem alguma mulher grávida aqui? Tem? Tem. Será que alguém pode aumentar mais do que 9 meses da sua gravidez? Não, né? Então se alguém chegar e diz, não, espera mais um pouco, pelo menos mais 1 ou 2 meses ou 3, não pode. As dores vão aumentando e aumentando e aumentando, e chega o dia que tem que parir, tem que dar luz. Não tem jeito, sim ou não? Então assim também vai ser a vinda do Senhor. As dores do mundo estão aumentando, 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 e é inevitável que venha o dia do Senhor. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, é a tribulação. E o dia de Cristo fala das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo e do juízo do Senhor. Então veja, nós estamos vivendo o inevitável. A qualquer momento o inevitável vai acontecer. E a grande pergunta é, você teme ao Senhor? Pergunta para o seu vizinho, você teme? Teme mesmo? Ao ponto de mudar a sua vida, para não passar por esse juízo? E eu queria concluir com o último texto de hoje, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo aquilo que você ouviu aqui hoje, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então não duvide. Sobre tudo, gente, tudo que você ouviu hoje, tema ao Senhor. E creia para mudar, que você tem que guardar a palavra de Deus,
porque esse é o seu dever, e praticá-la, porque ele há de trazer juízo sobre todas as obras. Se você não pôr em prática, você não vai receber galardões, e se você se omitir ou praticar o que é mal, você vai ser julgado pelas suas más obras. Quem entende isso? Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração, por favor. Eu queria que você perguntasse a alguém que está do seu lado: você acha que o pregador demorou? Ou você acha que você que está demorando a entender o que ele pregou? Você acha que ele demorou ou você está demorando para sair do pecado? Tem muita gente que vai ficar no dia do arrebatamento porque acha que Jesus está demorando. Mas lá na carta de 2 Pedro 3 diz que ele apenas espera que alguns se convertam. Então não brinque de ser crente. Você não é jovem demais para não entender, você não é velho demais para não ser ajuizado. A Bíblia diz que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, o anticristo vai colocar uma marca. Se você não quer estar sujeito a isso, eu digo para você, querido irmão, quando a marca vier, vai ser bem pior, porque você não vai comprar nem vender sem ela. Você não vai ter identidade, nem você vai ter cartões de crédito. Vai ser esse chip neural ou subcutâneo que vai estar ou na testa, ou na cabeça, ou na mão direita. E vai ser impositivo, porque nós vivemos um período onde as pessoas estão vivendo governos mundiais que estão totalmente sendo totalitários. São ditaduras que estão crescendo no mundo todo. Mesmo falando em democracia, o mundo todo está vivendo uma ditadura. A ditadura da moda, a ditadura das ideologias, né? Há um devaneio louco. A humanidade está em uma desconstrução de valores. Então o ministério do anticristo na terra já começou desde muito tempo, mas agora ele está em uma ascensão, porque vai acontecer que a qualquer momento Jesus vem e esse governante mundial vai aparecer no cenário. Ele já está aí, eu tenho certeza que ele já está aí, mas ele vai tomar o lugar que ele recebeu. A Bíblia diz que Deus deu a ele 7 anos de autoridade sobre o planeta, e ele vai assumir. Só tem uma coisa que impede o anticristo assumir agora, sabe o que é? Há uma confusão teológica muito grande sobre isso, mas eu tenho uma plena certeza de que é a igreja. Porque olha, eu amo a minha esposa e jamais eu vou deixar ninguém tocar nela. E do mesmo jeito, Jesus ama a sua igreja e ninguém vai tocar nela. A Bíblia diz que ninguém toca nos ungidos do Senhor. Se você é igreja, entenda, ele só vai vir, o anticristo, quando Jesus tirar a sua noiva daqui. E ele vai tirar porque ele vai transformar você de noiva para esposa. E você vai habitar com ele por toda a eternidade, como uma esposa tem que habitar com o marido. Se você não quer ficar no meio de toda essa tribulação e desses juízos que virão, hoje entrega a tua vida ao Senhor. Confia o teu caminho a Ele. Rejeite o pecado, porque fora estarão todos aqueles que cometem a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a peleja, a dissensão, a facção, a inveja, a bebedice, orgias e coisas semelhantes. Está escrito que os impuros, os ladrões, os maldizentes, os bebarrões, os efeminados, os sodomitas e todos os que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. Na carta de 2 Coríntios 6, 9 e 10, aliás, 1 Coríntios 6, 9 e 10, e lá na carta de Gálatas 5 isso, mas também lá em Apocalipse 21, 8 diz que os cães, que são os traidores da obra, os feiticeiros, que são os rebeldes,
Os ladrões, que são aqueles que não mantêm o reino de Deus, a obra de Deus. Os maldizentes, os mentirosos, os idólatras, todos esses ficarão de fora do reino de Deus. Também está escrito lá em Apocalipse 22:15, fora ficarão os que se prostituem, os adúlteros, os mentirosos, os roubadores. E diz que todo aquele que aumentar ou tirar quaisquer palavras do livro desta lei, desta profecia, lhe será tirado a sua parte na cidade santa. Então, nós estamos vivendo nesse período onde querem atualizar a Bíblia e tirar textos da Bíblia. Tudo está se cumprindo. Será que você ouve a pregação que eu preguei hoje, de verdade? Você quer entregar sua vida a Cristo hoje? Bispo, eu já sou crente. Os demônios também são. E eles estremecem de medo. A grande pergunta não é se você já é crente, é se você está disposto a temer ao Senhor e viver em santidade e pureza, a caminhar o caminho, a verdade e a vida, e a deixar para trás o mundo. Nós não estamos chamando você para ser mais um prosélito, nós estamos chamando você para ser arrebatado. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se você quer entregar sua vida a Cristo hoje, de verdade, mesmo que você já seja de alguma igreja, não importa. O que importa é se você verdadeiramente quer servir ao Senhor com temor, princípio da sabedoria. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora.